Olá, tudo bem com você? Que é o professor Renato Edson do canal Os Experts. Aquele canal que você que tem um filho em idade escolar, você vai para poder obter algumas dicas, alguns insights, algumas ideias do que você pode estar implementando no dia a dia do seu filho para ele se tornar aquele aluno nota 10, né? Para ele superar de vez essas dificuldades de aprendizagem, né? Então, se esse canal, né, esses vídeos que a gente faz é algo que te ajuda, eu vou pedir para você já curtir o nosso vídeo. Isso aqui ajuda bastante o nosso canal a crescer, né? Faz o YouTube entender que esse conteúdo ele é relevante, né? E ele pode estar ajudando outras pessoas também. Na semana passada, né, como eu estou sempre trazendo para vocês vídeos, né, ou seja, ideias de como você pode estar melhorando com técnicas de estudo, né, o dia a dia ali do seu filho, eu expliquei para vocês uma técnica muito interessante, muito legal, que é a técnica da recordação. Então, se você já começou a aplicar, se você já sentiu algumas diferenças, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa técnica, qual foi a dificuldade que você teve, né? Talvez teve algum problema ali na aplicação, a gente vai estar respondendo você para poder auxiliar, né? Ou seja, melhorar isso. Inclusive, para melhorar essa técnica da recordação, né, que eu expliquei para você, se você não assistiu ainda o vídeo, né, eu vou deixar aqui no final para você o link dele para você assistir ele, né? Mas só revisando aqui para alguém que não tenha assistido o vídeo da semana passada. A técnica da recordação é eu pegar tudo que eu vou ler, né, ou seja, então quando eu leio, né, algo, é algo muito, vamos dizer assim, uma atitude muito passiva, né, ou seja, só passando o olho ali sobre palavras, né, e tal. Então eu tinha dado aquela ideia de cada vez que o seu filho lê cada parágrafo, ele vira para o lado aqui rapidinho, né? Questão de poucos segundos, e aí ele explica aquilo que ele entendeu, né? Quando ele faz isso, ele força a ter uma atitude mais ativa sobre o conhecimento que ele está estudando, e essa atitude mais ativa faz aquele conteúdo ficar mais claro na cabeça dele, né? E aí eu vou trazer uma ideia agora para você aliar a técnica da recordação. Então por isso que é importante que você já tenha entendido, né, o que é a técnica da recordação, para a gente conseguir aplicar essa técnica secundária aqui, que é a técnica das chamadas telas mentais, né? Eu sei, o que seria isso? Você deve se lembrar quando eu expliquei lá sobre a pirâmide do William Glasser, né, que dependendo da forma como você estuda, um conteúdo é retido, né, ou seja, numa determinada quantidade, né? Então, por exemplo, quando eu apenas leio algo, o meu cérebro tende a reter cerca de 10% daquilo. É muito pouco, né? Ou seja, 90% do que eu leio acaba se perdendo. Eu li 10 páginas, né? E normalmente o meu cérebro ele vai pegar o quê? Uma página, né? Ou seja, e as outras 9 ali, né? Vamos dizer assim, proporcionalmente, vão ser o quê? Perdidas, né? Então o que acontece? Por isso que eu ensinei para vocês essa técnica da recordação. Porque quando eu explico, né, eu consigo gravar o quê? Cerca de 95% daquilo que eu aprendi. Então essa é a primeira situação. Só que você ainda pode potencializar ainda mais essa técnica com a técnica das telas mentais. O que seria isso? É você realmente ativar a sua imaginação. Então se você leu alguma coisa ali, você vai tentar imaginar na sua cabeça aquilo, né? Ah, então eu tô lendo lá, sei lá, vamos pegar aí, você está na parte de literatura, você está lendo Don Quixote, né? E aí lá tá falando sobre os moinhos de vento, né? Então o que você vai fazer? Você vai imaginar aquele moinho, né? Você vai imaginar aquilo ali na sua cabeça, né? Aquilo que você está lendo, você vai criar uma imagem mental para aquilo. Nem todos os livros eles trazem figuras, né? Então se ele não traz figura e você leu, né? Lembra que eu falei lá sobre um aluno que estava lendo sobre o sistema respiratório, né? Então o que acontece? Ele leu lá sobre o ar, né, que ele inspira e o ar que ele expira. Então agora o que vai acontecer? Conforme ele está explicando ali, ele também está imaginando um pulmão, né? Ou seja, esse pulmão enchendo de ar, esse pulmão soltando esse ar. Então essa associação da leitura com as imagens, né, com as telas mentais, com a explicação, isso vai potencializar muito o aprendizado dele, né? Então, às vezes, né, quando você sentou ali, conversou com o seu filho sobre a utilização dessa técnica, ele achou muito trabalhoso. Nossa, não, mas
eu vou ler 10 páginas, né? Cada página tem 4 parágrafos e cada parágrafo eu tenho que parar para explicar e tal, né? Só que o que ele tem que entender é o quê? É que se ele não utilizar esse tipo de técnica, né, que num primeiro momento pode até dar, né, algum trabalho ali para ele, mas se ele não utilizar vai ser muito pior, porque ele vai ler as 10 páginas, né, vai gravar muito pouco ou quase nada, e aí quando chegar o dia da prova, que vai acontecer daqui 1 mês, daqui 2 meses, né, ou no caso que a gente fala muito da prova do Enem, né, daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos, o que vai acontecer? Não vai lembrar nada, né? Então, na verdade, todo aquele esforço dele vai ter sido perdido. Então, utilizar esse tipo de técnica é muito importante. E é importante entender também que ela dá um trabalho, né, vamos dizer assim, no início. Né? Com o passar do tempo, o que acontece? Praticamente isso aí torna-se um hábito e esse hábito não vai custar nada mais para ele. Ou seja, sempre que ele lê, uma vez que ele aplica essa técnica da recordação aliada às telas mentais, sempre que ele lê, ele vai aplicar aquilo, o que vai acontecer? Isso vai se tornar esse hábito, vai se tornar natural para ele e não vai ter nenhum problema mais nesse sentido, tá certo? Então tente fazer isso agora. Se você já vinha aplicando a técnica da recordação, insira agora também a técnica das telas mentais, né? Ou seja, isso vai explicar, acabou de ler alguma coisa, enquanto está lendo mesmo, né? Tenta imaginar. Eu estou lendo lá sobre o sistema respiratório, então imagina o pulmão, né, enchendo de ar, soltando ar. Eu estou lendo um livro literário, imagine aquilo que você está lendo acontecendo mesmo, né? Cria uma imagem mental. Isso vai deixar muito mais interessante o conteúdo, né? E isso vai impedir o seu cérebro de ficar vagando. Você está dando uma ocupação para o seu cérebro, então ele poderia estar pensando em outras coisas, ele vai estar imaginando aquela figura, então você trava, né? Ou seja, a possibilidade, qualquer possibilidade dele começar a devagar, a viajar por ali, tá certo? Então por hoje é isso, né? Muito obrigado e até a próxima.